Olha, eu quero te fazer um convite especial hoje. Vem comigo. Bem-vindo ao canal Irmãos no Brasil. Hoje eu tenho para você um vídeo especial, uma panorâmica sobre o reino de Deus. Para você que não compreende com muita clareza os tempos, as épocas, as dispensações, o momento que Deus age, como ele age, seria muito interessante você assistir esse vídeo. Ele foi gravado pelo irmão Bernd Bremiker, tem 1 hora. Ele é bem ilustrativo, bastante instrutivo. Pega a sua Bíblia, um lápis, uma caneta, papel, ou anota no celular, onde você quiser, mas é realmente rico e eu te convido a assistir comigo esta mensagem, esta palestra que vai ser de muita instrução para a sua vida. Me acompanhe. Primeiro, quando falarmos do reino de Deus, precisamos nos recordar que existem diversas épocas no governo de Deus, as chamadas dispensações. Também precisamos recordar de alguns acontecimentos proféticos. Precisamos perguntar o que é um reino. Precisamos ver quais reinos existem na Bíblia e quais que são as suas características, como elas se encaixam um no outro. Temos que fazer a pergunta quanto à igreja, como que ela fica com relação a esses reinos e onde ela fica. E então também o tema principal, que é o reino de Deus. Recordando as dispensações que nós, espero pelo menos todos conhecemos, começando na eternidade, entramos na primeira dispensação, a inocência no Jardim do Éden, de duração indefinida, talvez muito curta. Depois, a época da consciência, os exponentes Adão e Noé, no início e no fim. Depois, Deus coloca o governo na mão do homem, só Noé, e vai até Abraão, quando ele faz promessas a Abraão, e essa época se estende até o Sinai, mais exatamente o ponto em que Deus, devido ao próprio pedido do povo, tira eles de uma posição de graça para colocar debaixo da lei. Eu repito isso. Israel não estava debaixo da lei de Deus. E quando eles saíram do Egito, eles eram libertados para serem um povo vivendo sob a graça de Deus. Deus não deu a lei para um povo libertado para viver em liberdade. Eu tenho que dizer isso com veemência, porque essa semana eu vi uma postagem no WhatsApp, num status, que estava afirmando justamente isso, como se a lei fosse algo que Deus deu para Israel viver em liberdade depois da libertação do Egito. Não é bem assim. Israel mesmo pediu para ter a lei e saiu do seu estado de graça e de liberdade para se colocar debaixo de um jugo. Que esse jugo é um jugo divino, é outra história. A época da lei, ela se estende do Sinai até João Batista e o Senhor Jesus Cristo, a pessoa central de toda a história da humanidade, a pessoa central nos pensamentos de Deus. Então temos uma inserção no meio dessas dispensações, a época da graça ou a época da igreja, que vai de Atos capítulo 2 até o arrebatamento. E depois disso, teremos ainda no futuro, hoje, o reino milenar, que se estende por mais ou menos 1000 anos, e se inicia com a segunda vinda de Cristo em poder e glória a esta terra. Não com a vinda dele nas nuvens, que é o arrebatamento, que é o ato final da época da graça. Depois, de eternidade para eternidade, temos o estado eterno. Depois do juízo final, e ele se estende eternamente.
Lembrando dos profetas, quando eles nos mostram os profetas, principalmente do Antigo Testamento, quando eles falam de coisas futuras, quando eles pensam em alguns eventos, eles têm uma visão como vendo picos de montanhas. Eles olham por cima de algumas coisas, e isso explica que, às vezes, em um versículo, eles colocam dois eventos que nós hoje, pela revelação do Novo Testamento, sabemos que são separados por centenas, talvez milhares de anos. Por exemplo, a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. O Antigo Testamento não fala a respeito da época da graça e da igreja de forma clara na visão dos profetas. Há indícios no Antigo Testamento, sim, há figuras, sim, mas não é tema dos profetas em si. A profecia tem a ver com a terra, principalmente, e foca em Israel. A época da graça, como falei, não é um assunto dos profetas, e por isso nós lemos, por exemplo, de duas vindas de Cristo e não de três. Arrebatamento, ato final da época da graça. Tem que acontecer para que haja a segunda vinda do Senhor Jesus visivelmente aqui na terra? Sim, tem que acontecer. Mas a Bíblia fala simplesmente em duas vindas. A vinda de Cristo para morrer na cruz do Gólgota e para estabelecer o seu reino. E colocando isso numa linha de tempo, e essa linha de tempo depois nós vamos preencher também com os diversos reinos que nós conhecemos na Bíblia. Temos aqui, por exemplo, o nascimento de Cristo. Um outro evento depois, o batismo do Senhor Jesus, a decapitação de João Batista e a crucificação do Senhor Jesus, esse ponto central na história da humanidade. Depois temos a sua ressurreição, a ascensão de Cristo ao céu e a fundação da igreja em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e toma morada, habitação em pessoas, em indivíduos e no conjunto da igreja, o conjunto de todos os salvos verdadeiros. Algo novo até então, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas sim sobrevinha às pessoas. O próximo evento no futuro que nós esperamos é o arrebatamento, seguido pela segunda vinda de Cristo em poder e grande glória, separado por um tempo de mais ou menos 7 anos. E depois temos o fim do milênio. O milênio se inicia com a segunda vinda de Cristo, introduzido por alguns juízos, e depois o fim do milênio e o estado eterno. Muito bem, agora a primeira pergunta: o que é um reino? Um reino, de uma forma bem simples, é uma esfera, um âmbito, um domínio debaixo da autoridade de quê? De um rei. Quando a Bíblia usa a palavra reino, ela faz referência a reinos governados por um rei. Ela não fala de um reino sob a autoridade de um imperador, de um déspota, de um senhor, mas sim ela faz explícita referência a um reino debaixo de um rei. Em português, infelizmente, nós não podemos expressar isso muito bem, porque tudo é reino. Em inglês é mais fácil, é kingdom. Em alemão também, Königreich. São reinos governados por um rei. Na Bíblia, nos são mencionados diversos reinos. Ou melhor, a expressão reino é utilizada em diversos aspectos, focando em um aspecto, em uma área específica. Já falamos da época da lei. A época da lei não é um reino. E aqui eu vou primeiro apresentar esse gráfico e depois, quando entrarmos em mais detalhes sobre o reino de Deus, nós vamos ver onde ele ficou lá no Antigo Testamento. A época que nós conhecemos muito bem é a época da igreja, a época da graça, durante a qual o evangelho da graça está sendo anunciada,
terminando com o arrebatamento, e essa igreja é tirada e passa para frente. Ela não está aqui na terra durante o reino milenar, por exemplo. É um corpo à parte. Participamos, sim, da parte este do reino milenar. Mas a igreja em si é um corpo celestial com um destino celestial. Além da igreja, que é composta somente por verdadeiros salvos, dentro da igreja verdadeira não existe nenhuma pessoa incrédula, não salva. Temos o âmbito da cristandade, que é maior do que o âmbito da igreja, porque na cristandade, tanto em quantidade nós temos mais pessoas, porque ali também tem pessoas professas, que apenas dizem que são cristãos, que têm uma profissão cristã, sem terem vida verdadeira, como também no aspecto temporal. A cristandade ainda vai continuar existindo depois que a verdadeira igreja for arrebatada. Apocalipse 17, 18 mostra o julgamento sobre a cristandade professa que fica. Por fim, temos o estado eterno. A Bíblia nos fala também de um evangelho de boas novas do reino. E esse evangelho é pregado antes da crucificação do Senhor Jesus, no tempo de passagem entre lei e graça, e também vai ser pregado novamente depois do arrebatamento da igreja. Nesses 2 pontos no tempo, o evangelho do reino está sendo pregado nesta terra. Então, hoje, não pregamos o evangelho do reino, não anunciamos as boas novas a respeito do reino, mas sim falamos a respeito do reino. São 2 coisas diferentes. Porque o evangelho do reino foca principalmente na parte visível do reino aqui na terra, no reino milenar. Temos também no Novo Testamento, principalmente no evangelho de Mateus, e ali, principalmente no capítulo 13, que todos vocês e nós conhecemos, as parábolas, começando com a parábola do semeador, fala do reino dos céus. O reino dos céus é, de novo, tem uma abrangência maior do que a cristandade e a época da graça. O reino dos céus começa no momento em que o rei se ausenta e agora está no céu. Tem outras características mais, sim, mas a principal é essa. A ausência do rei. Esse reino tem a sua origem no céu, por isso vem dos céus, e também é governado a partir dos céus, com o rei ausente. Começa, portanto, com a ascensão do Senhor Jesus e se estende novamente para além da época da igreja, termina com a presença do Senhor Jesus aqui na terra. No momento que ele está visível aqui de novo, esse reino ainda continua sendo um reino que provém dos céus, mas a partir daí ele é governado por um rei visível aqui na terra, não mais por um rei ausente. E aí ele muda de nome. Ele ganha o nome de Reino Milenar. Uma pequena explicação quanto à linha de tempo que está dividindo essas elipses. Por cima, eu penso mais na parte celestial, embaixo da linha, na parte que diz respeito à terra. Isso não importa muito quanto a essas partes que acabamos de mencionar, mas sim quanto ao reino milenar, porque o reino milenar, ele tem distintamente 2 partes, uma parte celestial e uma parte na terra, com nomes diferentes na Bíblia. A parte celestial, o Senhor Jesus chama de do meu Pai, capítulo 13 de Mateus. Enquanto a parte que diz respeito à terra porta o nome de o reino do Filho do Homem. E com isso já vemos que muitíssimas vezes o termo Filho do Homem, esse tipo de Jesus, está sendo utilizado, aplicado a ele, quando
se trata de sua pessoa, da pessoa de Cristo com relação à terra e a Israel. Isso vocês podem verificar muito bem, por exemplo, em Mateus capítulo 24 e 25. Os títulos ali mudam conforme a referência da pessoa do Senhor Jesus. Se é a Israel, filho do homem. Se é com referência à época da graça, naquelas parábolas das 10 virgens, por exemplo, ele começa a ter o título Senhor, antes já, um pouquinho antes dessa parábola. E aí chegamos ao reino de Deus. Reino de Deus é um termo muito mais abrangente ainda, que engloba todos essas outras partes do reino. Portanto, o reino milenar, dividido nessas duas partes, faz parte do reino de Deus. O reino dos céus faz parte do reino de Deus. É simplesmente um aspecto do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele se inicia, poderíamos dizer, mais ou menos, com o batismo do Senhor Jesus. Quando ele inicia o seu serviço público aqui na terra. Depois nós vamos verificar isso com referências bíblicas ainda. E se estende até ao final também do reino milenar. E esse reino de Deus, ele existe, segundo a sua parte celestial, continuamente. Mas aqui na terra, ele tem uma interrupção. E aí podemos já abrir essas duas passagens e verificar isso também na própria Bíblia. Mateus capítulo 21 e versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Portanto, temos aqui o anúncio que o reino de Deus é tirado de Israel e será dado a uma nação que deu seus frutos. Vai ser tirado da parte terrestre, porque Israel vai ser colocado de lado. Então, eles naquele momento não têm direito ao reino de Deus como nação, e vai ser dado a uma outra nação, uma nação celestial. Lucas 22, versículo 18, nos mostra a mesma coisa. Onde o Senhor Jesus está instituindo a ceia, e nessa ocasião ele diz: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então o reino de Deus na terra, onde o Senhor Jesus está falando naquele momento, sofre uma interrupção. Ele veio, é interrompido e vem de novo no futuro. O que é então o reino de Deus? Aplicando aquele primeiro conceito de um reino, agora ao termo reino de Deus. Então o reino de Deus simplesmente é nada mais, nada menos do que aquela esfera, aquele âmbito, aquele domínio onde o rei é Deus, debaixo da autoridade do rei, e o rei, nesse caso, é Deus. E Deus é rei na pessoa do seu filho. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é rei. Esse reino é anunciado de diversas maneiras. E aí chegamos agora à parte que diz respeito já ao Antigo Testamento. Embora o reino de Deus entre em cena, visivelmente ou também não tão visivelmente, apenas anos depois, já nos pensamentos de Deus, ele existia antes. Ele não existia ainda na época do Antigo Testamento como reino, embora Deus sempre governa, e isso às vezes as pessoas confundem. Deus tem o governo desse mundo, isso todos nós sabemos. E esse governo, ele nunca deixou escapar das mãos dele, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas aquela esfera que ele especifica como reino de Deus na sua palavra, não se iniciou lá no, mas sim, ela se
manifesta, esse reino se manifesta na pessoa do seu Filho, na pessoa do Senhor Jesus, que é o Rei, que é Deus também. E como falamos antes, naquela linha de tempo, com o batismo do Senhor Jesus, a sua aparição pública. E esse Rei já é anunciado lá no Antigo Testamento, começando em Gênesis. E eu sei que nós não temos muito tempo, mas convém lermos pelo menos algumas dessas passagens. Em Gênesis capítulo 49, Gênesis, o livro dos inícios, vale a pena estudar, também, principalmente os jovens, mas também todos nós. Quase todas as verdades bíblicas, ou explicitamente ou em figura, já são mencionadas de alguma maneira no livro de Gênesis. Então ele é a base para muita coisa. E aí no versículo 10, quando Jacó abençoa os seus filhos, a respeito de Judá, ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló ou Shiló, mesma palavra que aparece no nome Salomão, Shlomo, significa paz, nada mais do que isso. Então virá alguém que vai trazer paz, e esse alguém aqui tem esse nome, paz, ou aquele que traz a paz, Siló, e já são ditas várias coisas, que ele vai governar, que ele vai ter um cetro, ele vai ter a autoridade de um rei, embora a palavra rei ainda não está sendo mencionada. E esse reino, ou esse rei, vai ter autoridade sobre, não apenas um povo, mas sobre os povos. O Antigo Testamento também já é bastante explícito quanto a quem é esse rei. Que em muitas passagens que a gente lê no Antigo Testamento, poderia se chegar à conclusão, bom, poderia ser talvez Davi, ou um filho de Davi. E de fato é um filho de Davi, mas é o filho de Davi. E esse próprio Davi, ele declara no Salmo 24, quem é o rei que há de vir. Ele faz a pergunta no Salmo 24, nos versículos 7 e 8. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele está falando também, Davi está falando a respeito do futuro, que vai vir um rei que porta o título Rei da Glória. E aí ele pergunta, quem é este Rei da Glória? E ele mesmo responde, o Senhor, ou Jeová, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Versículo 10, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, não pode ser Salomão, por exemplo. Por mais grandioso que fosse o reino do filho de Davi. Mas ele está falando aqui, olha, aquele rei que há de vir, que a palavra já anunciou que é da minha linhagem, não é um ser humano, é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. E se alguém ainda pudesse ter dúvidas no povo de Israel, e será que não é Salomão mesmo? Então vamos ler no Salmo que Salomão escreveu, Salmo 72. E nesse Salmo ele fala diversas coisas a respeito de um rei futuro. No versículo 1, ele ainda faz uma certa referência a si mesmo. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele está falando de duas pessoas aqui. De si mesmo, ao rei e ao filho do rei. E no versículo 7, nos versículos 7 e 8, por exemplo, ele diz, nos seus dias, os dias daquele filho do rei, florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Lembram de Siló, aquele que traz paz? Nos dias daquele filho de Salomão haveria paz, abundância de paz. Dominará de mar a mar,
e desde o rio até as extremidades da terra. Uma abrangência que o reino de Salomão nunca teve. E por mais que o Netanyahu hoje está falando com essas palavras a respeito de Israel, está muito longe de ir de mar a mar e essa abrangência geográfica que está sendo mencionada aqui. E no versículo 17, ainda mais a respeito desse rei. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Novamente, essa referência de que aquele rei, já anunciado lá em Gênesis, dominaria sobre todos os povos, e que a bênção, que ele é a fonte de bênção para todos. E tem muitas outras passagens mais no Antigo Testamento que falam a respeito do rei. Mas também já há o anúncio do próprio reino. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua e Daniel interpreta essa estátua conforme os reinos mundiais. No versículo 44, depois de ter dado muitas explicações e uma grande parte dessas explicações, ainda futuras na época de Daniel, já se cumpriram hoje, e nós podemos, olhando para trás, identificar esses reinos. No versículo 44 ele fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu. Lembram que tem também um reino dos céus, que tem a sua origem no céu? Então aqui tem o Deus do céu. Por quê? Porque na época de Daniel se iniciaram as chamadas tempos das nações, tempos dos gentios, onde Israel já está sendo colocado de lado. E o governo está colocado na mão de reis pagãos, que governam sobre a terra de Israel. Muito bem, mas nos dias desses reis, que ele havia descrito, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiguará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então Daniel está profetizando ali, a partir daquela figura da estátua e da pedra que derruba ela e que preenche o mundo inteiro, que esse reino seria um reino eterno, um reino que nunca teria fim, e que vai ter domínio sobre tudo, um domínio universal. O mesmo Daniel, no capítulo 7, ele já faz uma referência muito interessante àquela parte celestial do reino. Embora o Antigo Testamento não fala explicitamente da igreja, ela às vezes fala das pessoas que fazem parte da igreja, inclusive na profecia. E aqui em Daniel 7, versículo 18, Daniel está dizendo: mas os santos do Altíssimo, ou melhor, escrevendo, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. E se a gente tivesse tempo suficiente estudando esse capítulo 7, fica claro que esses santos do Altíssimo são outras pessoas do que os integrantes da nação de Israel. Então Daniel já prevê que aquele reino futuro teria pelo menos dois grupos de pessoas: os santos do Altíssimo e as pessoas provenientes de Israel. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 13, versículo 43, ele nos mostra que essa parte celestial é chamado de o reino do meu Pai. Mateus 13, versículo 43. Então, os justos, termo que Daniel também usa várias vezes, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então o Senhor Jesus confirma aquela profecia de Daniel. Temos outras profecias mais, como em Zacarias capítulo 6, e por fim também no Novo Testamento, então em Mateus capítulo 3, que é mais próximo então para abrirmos talvez.
no versículo 2, aí vem agora um último anúncio desse reino na época do Antigo Testamento. Mas espera aí, estamos em Mateus. Não, mas nós estamos em Mateus lendo a respeito de uma pessoa que ainda faz parte da época da lei, que é João Batista. Ele é o último profeta, tirando o Senhor Jesus fora, dessa época, do Antigo Testamento, da época da lei. E esse João Batista, ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Finalmente, esse reino anunciado chega. Como ele chega, daqui a pouco veremos. Em Lucas capítulo 16, uma outra referência ainda. Lucas 16 e versículo 16. E esse versículo confirma também aquilo que acabei de dizer com respeito ao João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, desde João, é o quê? Anunciado o reino de Deus. Lembram do evangelho do reino sendo anunciado antes da morte do Senhor Jesus? Então, desde João Batista, o reino de Deus está sendo pregado. Mateus o chama de reino dos céus porque ele foca num outro aspecto. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, esse anúncio do reino de Deus já aconteceu no Antigo Testamento. No fim da época da lei, ela acontece de forma explícita, como este reino estando chegado, na iminência de estar presente. E o Antigo Testamento também já mostra um requisito, o requisito principal para alguém entrar nesse reino. Ezequiel capítulo 36. E aí também valeria a pena de estudar o capítulo inteiro, mas eu vou mencionar esses dois versículos apenas, versículos 25 e 26. A profecia diz, quanto a Israel: então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então é necessário uma purificação, mas ainda mais. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Numa linguagem diferente, nós temos aqui o novo nascimento, que o Senhor Jesus, em João capítulo 3, menciona e faz referência também. Porque ele diz a Nicodemos que Nicodemos deveria saber a condição para entrar no reino. E a condição é justamente essa: um coração novo, um coração de carne, um nascimento novo, algo diferente que não existia até então. Isso ligado ao arrependimento, e por isso também os israelitas não precisavam se admirar se João Batista pregasse arrependimento. Porque para acontecer aquela purificação, também é necessário arrependimento pelo lado do povo, pelo lado dos indivíduos. Em João 3, versículos 3 e 5, o Senhor Jesus então confirma isso. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nem sequer ver e menos ainda entrar sem o novo nascimento. Então, essa é uma condição, um requisito para entrar no reino de Deus, ou, na linguagem de Mateus, também no reino dos céus. Para, de fato, fazer parte como um verdadeiro súdito desse reino, é preciso o novo nascimento. Isso nos mostra também agora, lembrando daquelas elipses todas, que depois vocês
podem ver de novo, quem quiser ter os slides posso disponibilizar. Isso explica de que o novo nascimento não é algo especificamente da época cristã, da época da graça e da época da igreja. Aquele israelita que no futuro vai entrar no reino, ele tem que passar por esse processo. Então, nem todas as coisas que nós pensamos que são tipicamente cristãs, são tipicamente cristãs. Fazem parte, sim, também da nossa época? Claro que fazem parte. Que aquele que nasce de novo na época da graça faz parte da igreja? Está nos propósitos de Deus. Mas, no futuro também, depois que a igreja vai ser arrebatada e tirada, é preciso um novo nascimento para aquele que Deus tem um outro propósito com ele, que é introduzir no reino, aí no caso no reino milenar. Então, de forma geral, para entrar no reino de Deus, o novo nascimento é um requisito. E nós lembramos que a época da igreja está dentro da grande elipse do reino de Deus. Então, se você precisa entrar no reino de Deus por meio do novo nascimento, na igreja também, no reino dos céus também, no reino milenar também. E agora chegando a algumas características desse reino de Deus. Ele tem o seu início, finalmente, e aí podemos ver essa outra passagem, talvez, do Evangelho de Marcos, porque Lucas capítulo 16 a gente já viu. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. João havia ainda dito que o reino estava próximo, ele diz isso aqui também. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus agora prega também esse evangelho do reino de Deus, anunciando as boas novas, focando na entrada no reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não no evangelho da graça. Essa frase aqui, arrependei-vos e crede no evangelho, é o evangelho do reino. Não é o evangelho da graça. Podemos tirar do contexto e dizer para as pessoas, vocês precisam se arrepender e crer no evangelho da graça? Podemos. A condição é a mesma. Novo Testamento, novo nascimento, precisa para os dois. Mas o contexto imediato dessa passagem e dessa frase aqui é reino de Deus. Não é salvação para a época da graça ainda. O reino de Deus está próximo. A presença pública do próprio Senhor Jesus, como Emanuel, Deus conosco, e o desaparecimento de João Batista, o último da antiga dispensação da lei, marca o início do reino de Deus na própria pessoa do Senhor Jesus. Lembramos que o reino de Deus é aquela esfera, aquele âmbito governado por um rei, e esse rei é Deus na pessoa do seu filho. O Senhor Jesus é Deus e é o rei. Emanuel, Deus conosco, tem a ver naquele momento com a terra. Então o reino de Deus toma uma forma visível no seu início, na própria pessoa do rei, na própria pessoa do Senhor Jesus. E vai ter uma forma visível novamente no final, no reino milenar, e novamente o Senhor Jesus vai estar presente. Onde estava? Presente em Israel naquele momento, na pessoa do Senhor Jesus. E vamos abrir essas duas passagens. Lucas capítulo 17, versículo 21. Alguém muito importante, o próprio Senhor está dizendo aqui, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O Senhor Jesus está dizendo aqui aos seus ouvintes,
ó, vocês não precisam mais procurar, o reino de Deus já está aqui, naquele exato momento. E Mateus capítulo 12, versículo 28, também confirma isso. Novamente o Senhor Jesus dizendo, mas se eu, o Senhor Jesus, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo, é uma conclusão, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, na pessoa do Senhor Jesus, o reino de Deus havia chegado. Estava presente ali, visivelmente. E aí vocês lembram daquela elipse grande do reino de Deus com a interrupção quanto à parte terrestre. Por quê? Porque o Senhor Jesus se ausenta. Atualmente, esse reino de Deus não está visível aqui na terra. Quanto a Israel, sofreu uma interrupção. Se não tivesse sofrido essa interrupção quanto a Israel, que é o foco do anúncio do reino no Antigo Testamento, uma israelita não poderia fazer parte da igreja. Mas Deus queria formar um novo povo na época da graça, composto por cristãos, por salvos, tanto das nações, dos gentios, como de Israel. E por isso, quanto a Israel, quanto à terra, ele teve que interromper esse reino. Tirar o rei para o céu, para esse reino ser governado a partir daí. Mateus 21, versículo 43, nós lemos, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Já temos visto isso. Então, ele é tirado de Israel, dado a outros. E em Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 17, nós lemos então, e agora o apóstolo Paulo falando a respeito do reino de Deus, dentro da epístola que explica o evangelho da graça. E aí nós vemos que, de fato, Paulo, quando ele prega o evangelho da graça, ele não se esquece do reino de Deus. Por quê? Porque ele sabe que aquilo a qual o evangelho da graça introduz a igreja está dentro do âmbito também do reino de Deus. Mas o foco do evangelho da graça não é o reino em primeiro plano, mas sim a salvação pela graça para fazer parte desse novo corpo celestial da igreja. Mas ali em Romanos 14, então, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo descreve aqui, guiado pelo Espírito Santo, quais que são as características do reino de Deus na época atual. Enquanto esse reino, com foco à terra, foi tirado, foi interrompido, esse reino toma agora um outro caráter, que é um caráter moral, não mais caracterizado por coisas físicas, como vai ser no futuro para Israel e a terra. Aí o Senhor Jesus está aqui, a bênção que vai haver é uma bênção terrestre, principalmente, mas agora, na época atual, esse reino de Deus não tem essas características físicas, terrenas, geográficas, mas sim, como Paulo diz aqui, não é comida nem bebida, ele junta isso nessa expressão, e diz então, mas são outras coisas, é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Características, portanto, morais. É continuado em forma invisível de caráter moral entre as nações. E no futuro, já mencionamos agora diversas vezes que no futuro esse reino novamente tomará uma forma visível. Lucas capítulo 22, é aquele versículo da instituição da ceia também, quando o Senhor estava dizendo, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, ou da videira, até que venha o reino de Deus. Então esse reino de Deus, interrompido quanto a Israel,
tirado de Israel, virá outra vez a Israel. E aí o Senhor Jesus vem também, e dentro daquela parte do reino visível, ele de novo vai então, como ele diz aqui, beber do fruto da vide. Ele vai estar novamente aqui presente. Esse reino vai ser restabelecido, então, de forma visível na terra, na segunda vinda do Senhor Jesus, em poder e grande glória. A parte celestial, a parte moral, ela continua existindo o tempo todo. A parte da elipse por cima da linha de tempo. De caráter moral, também temos em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de Romanos já temos lido. 1 Coríntios 4 e versículo 20. E esse versículo nos diz: porque o reino de Deus, novamente Paulo falando a uma igreja, e com ela a todas as igrejas locais existentes no mundo inteiro, também a Diadema e a outros que estão ouvindo. Ele está falando do reino de Deus. Fazia parte da pregação dele, como temos visto no livro de Atos. E aqui ele diz aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Novamente, uma característica moral intrínseca a esse reino: poder, força. Nesse reino, o Espírito Santo está presente, alegria, paz, etc., no Espírito Santo, que era algo que também não era assim lá no passado. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, tudo o reino de Deus estava presente nele, na própria pessoa dele. Não precisava do Espírito Santo aqui. Agora, o Espírito Santo está presente e as coisas morais, as bênçãos desse reino, da parte celestial do reino, que nós também usufruímos, temos por meio da operação do Espírito Santo. Esse reino também, ele toma uma forma de um estado misto. Ali há professos dentro desse reino também. Isso podemos ver em várias passagens, principalmente naquelas que falam a respeito do reino dos céus, lá em Mateus. E já vimos que o reino dos céus é uma abrangência maior, tanto em tempo quanto em quantidade de pessoas, do que a própria igreja. A verdadeira igreja, somente salvos. O reino tem pessoas incrédulas dentro. O livro de Atos também tem nos mostrado isso. Vocês lembram de alguém que até foi batizado, mas era incrédulo? Já lá, logo no início de Atos. Ali se mostrou esse estado misto do reino de Deus, da cristandade também. E esse estado misto, ele continua existindo até ao fim. Até mesmo no reino milenar. Porque no reino milenar entram pessoas por meio do novo nascimento. Então, no início, só salvos. Mas no decorrer daqueles 1000 anos, pessoas nascem, crianças nascem, crescem, e essas são tão pecaminosas quanto. E elas não nasceram de novo naquele momento. Elas precisam passar pelo novo nascimento para, de fato, fazerem parte daquele reino. Do contrário, vão pecando e esse pecado vai ser julgado diariamente no reino milenar. Então temos um estado misto, mas há os verdadeiros no meio. E esses verdadeiros são, de fato, herdeiros do reino. Só salvos verdadeiros são chamados de herdeiros desse reino. Isso temos, por exemplo, em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pessoas que têm isso em si, intrínseco, todas essas características, não herdam o reino de Deus.
não são herdeiros, não são salvos verdadeiros. E aí Paulo continua escrevendo, versículo 11, e diz: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, de dentro dessa massa de pessoas, há alguns que aceitaram de fato a mensagem e a pessoa do Senhor Jesus e foram lavados, deixando para trás todo esse estado de imundícia descrito antes. Tem outros versículos mais que vocês podem verificar, talvez em casa. E temos que chegar ao fim. Esse reino é anunciado e propagado pelo evangelho do reino e também hoje pelo evangelho da graça, focando em outras partes, em outros pontos. Por quê? Porque esse reino de Deus, como temos visto, abrange vários períodos, até mesmo várias dispensações. Primeiro, esse evangelho foi anunciado, e já lemos essa passagem, pelo próprio Senhor Jesus. E até o livro de Atos, que temos estudado, lá no início nos mostrou isso. E o relato que Lucas agora estava fazendo em Atos era uma continuação daquilo que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Depois, o reino de Deus também está sendo anunciado pelos discípulos, incumbidos pelo Senhor Jesus para tal. Vamos verificar isso em Lucas capítulo 9. Versículo 2. E o Senhor enviou-os a pregar o quê? O reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, versículo 60 também. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos e enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, os discípulos e outras pessoas ganharam essa incumbência do Senhor Jesus de anunciar o reino de Deus, que era Ele mesmo naquele momento. Hoje, nós falamos a respeito do reino de Deus, ou deveríamos falar de vez em quando, pelos crentes da época da graça. E temos visto isso, olha só, quase só no livro de Atos. Não, só no livro de Atos. Várias e várias vezes. Então não vou entrar de novo nesses versículos agora, porque temos estudado, não foi? E podemos verificar ali que várias vezes, de fato, falar a respeito do reino de Deus fazia parte da pregação dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Por quê? Porque a parte moral, celestial do reino de Deus não foi interrompida, continua existindo. Estamos dentro dele. Mas, claramente, há uma distinção do reino e da igreja. Não é a mesma coisa. Agora vem ainda uma tabela no final que nos mostra várias diferenças entre os diversos reinos. Sempre classifiquei conforme o início, o fim, quem que é o rei, quem que são os súditos e o princípio valendo naquele reino. Então, no reino de Deus, nós temos o início com o batismo do Senhor Jesus, a decapitação de João Batista. O fim se dará depois do milênio, na passagem para o estado eterno. E o rei do reino de Deus é Deus, na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus. Quem que são os súditos nesse reino? Todos aqueles que professam ao Deus verdadeiro. Eles são verdadeiros e também falsos. É um estado misto. E o princípio valendo nesse reino de Deus hoje são princípios morais e esse estado misto é mantido. Não temos um mandamento para separar no reino de Deus os verdadeiros dos falsos. Já na igreja, agora não consigo ler pelo ângulo, é um pouco diferente.
Temos aqui o início em Atos 2, com o Espírito Santo. O fim se dará com o arrebatamento. A igreja não tem rei. A igreja faz parte do reino de Deus, sim, mas como um corpo somente celestial, e ela não tem um rei, mas sim Cristo. Corpo é uma coisa diferente. O Senhor da sua casa. Então, dentro da igreja, sim, o Senhor é Senhor. Dentro do reino, Deus é Rei. O rei tem súditos de diversas formas. Dentro da verdadeira igreja, há apenas uma ligação muito, muito íntima, indissolúvel de cabeça com corpo. Súditos, não tem súditos. Se não tem rei, não tem súditos na igreja. Mas sim, tem servos. Membros no corpo. Também vasos na casa de Deus, por exemplo, aquela figura da casa. Os princípios valendo dentro da igreja são diferentes daquilo que vale para o reino de Deus como um todo. Ali sim, Deus separa os verdadeiros dos falsos, enquanto no reino de Deus, ele mantém o estado misto até o final. Na igreja, e quando falamos agora da igreja, é a igreja verdadeira, ele nos manda ter disciplina e separar o mal do bem. Tirar aquilo para fora que não convém. No reino, não. Aí ele diz, deixa o joio crescer junto com o trigo, senão você arranca a coisa errada. Os outros reinos, temos o reino dos céus, o reino milenar, então, na sua visão, e o reino do Filho do Homem, e o reino do meu Pai, tem os seus inícios, as suas características diferentes. Eu não vou me dar agora o trabalho de ler toda a tabela para vocês. Como eu disse, está à disposição, o Pablo também tem, ele pode distribuir o PowerPoint depois. Mas cada uma dessas expressões tem a sua razão de ser dentro daquela grande elipse do reino de Deus. O foco está em outros aspectos, quanto à quantidade de pessoas, quanto ao aspecto temporal, e assim se tem várias características. E a nossa responsabilidade, é o último slide, é algo que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e ali ele faz referência a coisas inclusive materiais, vos serão acrescentadas. Então, o que devemos buscar, procurar, é o reino de Deus, antes de mais nada. É a primeira coisa. E a sua justiça. Temos lido lá o apóstolo Paulo falando em Romanos que justiça é uma das características do reino de Deus na nossa época hoje também.